Orar mais uma vez, pedindo a orientação do Senhor, e eu quero falar contigo algo que é muito prático, importante, algo que é essencial para a nossa vida espiritual. Nós vamos extrair isso da carta aos Colossenses, e eu creio que Deus tem algo para falar ao nosso coração. Mas vamos pedir a iluminação do Espírito primeiro? Querido Pai, eu quero te agradecer, Deus, por esse momento. Nós estamos aqui, Deus, porque o Senhor permitiu. Nós estamos aqui, Pai, porque o Senhor é um Deus presente em nossa vida, um Deus que alimenta a nossa vida espiritual. O Senhor é um Deus que não deixa o teu povo sem o esclarecimento, sem a orientação. E eu gostaria de te pedir, Pai, que teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, que ele ilumine a compreensão das Escrituras em cada um de nós, que a palavra, Deus, possa realmente corrigir falhas em nossa vida, que ela possa lapidar aquilo que tem sido construído de maneira correta, e que o conhecimento venha nos libertar de tudo aquilo que é enganoso e errado. Eu peço, Deus, cria nesse ambiente tudo aquilo que é necessário para a compreensão, que nós possamos dedicar a nossa atenção e que o nosso coração seja como uma terra fértil, onde a palavra penetra e frutifica. Eu oro também pedindo, Deus, que não apenas dentro desse prédio, nessa igreja, mas que nas outras igrejas, eu creio, Pai, que há milhares ou milhões de pessoas nessa hora, em algum lugar desse mundo ouvindo da palavra. Ó Deus, dá-nos a unidade da pregação, dá-nos a unidade da fé, para que todos juntos, ó Pai, independentemente do modelo, do costume, do local, que nós possamos estar unidos em torno do Evangelho, e que essa mensagem transforme vidas, para que esse grupo que é chamado para fora, faça de fato uma diferença fora. Eu peço, Deus, cria isso em nós aqui, e dá-nos a nossa parcela de contribuição no teu reino. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Eu gostaria, irmãos, de estender com vocês um pouquinho da ideia que já ficou publicada aqui no slide antes. Naquela imagem que a Lívia estava projetando, uma imagem que envolve oração. Aquela imagem diz que a oração revela quem somos. As nossas lutas, os nossos projetos, as nossas culpas e fracassos se manifestam na oração. E de fato, irmãos, é muito importante pensar: por que nós oramos? Por que nós falamos com Deus? Qual é o objetivo disso tudo? O que é que nós encaramos quando oramos? Eu tenho pensado que quando nós estamos em público, nós costumamos fazer umas orações que são mais genéricas, orações mais superficiais. Normalmente a gente quer derramar o coração, confessar o negócio, mas nós nos reservamos porque nós estamos em público. Mas eu tento imaginar, irmãos, a beleza da oração secreta, a beleza daquela oração que nós fazemos longe da esposa, a esposa longe do marido, quando nós confessamos coisas que ninguém jamais imaginaria que se passam na nossa vida, quando nós expomos quem nós somos de verdade. Naquela hora eu entendo que nós estamos manifestando quem somos. A oração, ela tende a ser essa ferramenta. Uma oração expressa desejos e projetos, ela revela intenções. E nessa noite eu não quero fugir dessa ideia, porque eu quero mostrar para vocês, irmãos, o apóstolo Paulo em oração. Eu quero trazer nessa noite esse princípio, esse homem de Deus, derramado na presença do Pai, oferecendo a ele uma oração, que não era propriamente para ele, mas uma oração para um grupo específico. O texto dessa noite vai nos mostrar Paulo em oração pelos colossenses, ele no seu íntimo, mostrando aquilo que ele pede quando ora por eles. E parem para pensar, irmãos, pensem nisso, responda para si mesmo. O que você gostaria que alguém pedisse a seu respeito quando orasse? Já parou para pensar? Que se alguém tivesse em oração em algum lugar orando por você, o que você gostaria que ele pedisse? Falar: pastor, ora por um emprego novo, ora pela mobília nova da casa, ora pela casa própria, pelo carro novo, por tal e tal coisa. Talvez seriam muitos os desejos que nós teríamos e que gostaríamos que alguém pedisse a Deus em nosso lugar. E sabe, irmãos, quando tem pessoas orando por nós, isso é grande bênção,
mas muitas vezes aquilo que pedem a nosso respeito pode não ser aquilo que nós gostaríamos em primeira análise, mas de fato pode ser aquilo que nós precisamos. Eu quero mostrar para vocês nessa noite como o apóstolo Paulo intercede a Deus pelos colossenses, pedindo a respeito deles algo que lhes era necessário. E eu creio, irmãos, que é o que você precisa, como eu tenho certeza que é o que eu também preciso. Para que vocês entendam o que quero dizer, quero te pedir para abrir sua Bíblia na carta aos Colossenses, no capítulo 1, e nós vamos ler apenas 4 versículos. Nós vamos ler versículos 9, 10, 11 e 12. Colossenses, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 9 a 12. Abra sua Bíblia e deixe ela aberta nessa passagem. Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Essa carta de Paulo, ela fala uma coisa muito interessante. O versículo 9, ele mostra para nós a seguinte palavra: por esta razão, Paulo dizendo, também nós, desde que ouvimos essas notícias, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Essa passagem, ela é melhor compreendida quando nós lemos os versículos anteriores. E para vocês entenderem a passagem, irmãos, Paulo, ele quando escreve essa carta à igreja situada em Colosso, ele escreve essa carta expressando gratidão àqueles cristãos pela obra que Deus tinha feito na vida deles. E Paulo disse nos versículos anteriores que ele havia ouvido boas notícias da parte de um homem chamado Epáfras. Epáfras era um líder da igreja dos Colossenses. E esse homem Epáfras, ele mandou notícias a Paulo, contando como a igreja naquela cidade estava. Quando Paulo ouviu a notícia da igreja em Colosso, Paulo ficou tomado de grande alegria. E ele fala no versículo 9, por esta razão, diante das notícias que eu ouvi, diante do amor que tem, da fé que tem, das boas obras que praticam, diante da obra magnífica que Deus está operando em vocês, quando eu ouvi isso, eu não consigo mais parar de orar por vocês. Paulo, irmãos, ele está dizendo aqui, que ao ouvir a respeito daquela igreja, ele foi tomado de um desejo incessante de orar por eles, para que Deus desse àquela igreja algumas virtudes necessárias para eles. Eu faço um parêntese aqui, irmãos. Sempre que nós ouvimos alguma coisa, aquilo pode se tornar para nós objeto de oração. Nós somos naturalmente pessoas curiosas. Nós somos naturalmente pessoas que gostam de ouvir a respeito de grupos, a respeito de lugares. Nós queremos saber como está o mundo lá fora, como está a missão em tal lugar, como que está o trabalho em tal igreja, como que está a família tal, e nós ouvimos essas notícias. Mas a grande pergunta, irmãos, é: o que nós fazemos com aquilo que recebemos? Muitas vezes nós ouvimos que pessoas estão atribuladas. Muitas vezes nós ouvimos que pessoas estão lançando projetos novos, que famílias estão vivendo momentos conturbados, e nós costumamos não levar isso a Deus em nossas orações, porque normalmente aquilo supre a curiosidade, aquilo logo cai no esquecimento, porque nós somos tomados das nossas ocupações. O apóstolo Paulo não era assim. Aquilo que chegava aos seus ouvidos logo o motivava a um movimento de oração, porque de fato, irmãos, muito daquilo que nós ouvimos
pode nos mover a nos envolvermos com essas pessoas, em oração, em apoio, em assistência, nos envolvendo com outras pessoas. Eu peço isso, irmãos, do coração, se envolvam mais com as pessoas, se envolvam mais com elas. Muitas vezes nós sabemos de pessoas que precisam de algo da nossa parte, pessoas que seriam abençoadas com uma ligação, com um abraço, com um oi, com uma mensagem de texto, com um WhatsApp, com alguma coisa. Mas nós nos limitamos a dizer, fulano sumiu, fulano não está bem, fulano está passando por tal problema, fulano perdeu o emprego, fulano está em tal situação. Nós ouvimos fatos, mas nós não naturalmente envolvemos com esses fatos, irmãos. É necessário ir além disso. É uma virtude necessária para nós, aquela virtude do envolvimento, da participação. Sabe por quê? No geral, quando chega a nossa vez de precisar do e-mail, do abraço, do WhatsApp, da mensagem de texto, da oração, nós gostamos dela, mas vez após vez, nós não damos isso. Teve dias, irmãos, que eu gostaria de ter recebido uma chamada. Teve vezes em que pessoas tiveram esse desejo e não tiveram. Nós podemos muito, irmãos, se nós criarmos essa mentalidade, aquilo que chega a mim, me leva à oração, porque eu me envolvo com o que você vive. Leve isso com você. E Paulo diz, quando eu ouvi as notícias dos colossenses, aquilo ficou no meu coração e na minha mente. Eu não consigo cessar a minha oração. E veja no versículo 9, irmãos, o motivo, o porquê. Qual foi a oração de Paulo? Ele fala, por essa razão, diante de tudo que eu vi, diante das notícias que tive, eu não consigo deixar de orar por vocês e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da vontade de Deus, que tenham sabedoria, que tenham entendimento espiritual. Essa era a oração de Paulo, irmãos. Quando ele ouve notícias a respeito dos colossenses, aquilo que leva Paulo a orar é o desejo sincero de que aquela igreja conhecesse a vontade de Deus. Pensem nisso, irmãos. Se nós somos pessoas que servem a Deus, não há nada muito mais importante para nós do que o conhecimento da vontade desse Deus. Como agradaríamos Deus? Como serviríamos Deus? Como faríamos a obra desse Deus se nós não conhecêssemos sua vontade? Me perdoem daquilo que vou dizer, irmãos. Há muita gente servindo a Deus, fazendo aquilo que não é a sua vontade. Há muita gente com boa intenção. Há muita gente que tem o coração empenhado, mas não faz aquilo que Deus quer, porque não conhece a vontade de Deus. E nós costumamos ouvir o seguinte, não, mas é motivado, a pessoa é animada, ela faz, ela tem zelo. Paulo fez uma crítica aos romanos a respeito disso. Paulo diz, eu sou testemunha de que eles têm zelo, mas eles não têm entendimento. E nos falta esse entendimento, irmãos, para que a minha ação em relação à minha vida espiritual, ela seja uma ação certeira, que eu possa conhecer aquilo que Deus quer, para que eu possa fazer aquilo que Deus quer, e não aquilo que normalmente eu acho que Deus quer, que quase sempre é o que eu quero. Irmãos, conhecer a vontade de Deus é essencial, porque quando nós conhecemos a vontade de Deus, nós conhecemos quem Deus é. E Paulo, quando ora, ele diz, Deus, dê à igreja dos Colossenses o conhecimento da tua vontade. Irmãos, conheçam a vontade de Deus. Procurem conhecer o que Ele quer. Procurem conhecer quem Ele é, para que você não tenha apenas conhecimento da vontade dEle, mas como Paulo disse, para que haja também sabedoria. Quando nós falamos de sabedoria, irmãos, sabedoria não é um cabeção grande, cheio de informação, não é um currículo extenso de informações, não é uma lista infindável de livros, ou escrito lá no final da Bíblia, naquelas páginas de leitura anual, li a Bíblia 50 vezes. Isso não é sabedoria. Sabedoria é a capacidade de usar esse conhecimento na prática.
E normalmente, irmãos, quando alguém conhece a vontade de Deus, e quando alguém coloca isso na prática, essa pessoa manifesta que ela é sábia. Quando naquele momento da decisão, quando naquele momento da adversidade, quando naquele momento em que eu preciso tomar uma decisão, falo ou não falo, vou ou não vou, faço ou não faço, que decisão eu tomo? Como eu vou agir agora, pastor? Mas eu não sei, eu estou com a pulga atrás da orelha. Me colocaram numa sinuca de bico, e agora o que vou fazer? Sabe o que vai acontecer, irmãos? É a hora em que o conhecimento que nós temos na mente, ele vai nos ser revelado pelo Espírito, e eu vou mostrar se sou sábio ou não, quando eu coloco aquilo em prática, quando naquele momento da decisão, a bagagem que eu adquiri, eu posso colocar na prática, eu posso manifestar na decisão que tomo. Uma pessoa sábia é uma pessoa que usa o que sabe na prática, na execução das decisões. E Paulo diz, eu gostaria que os colossenses conhecessem a vontade de Deus, eu gostaria que eles fossem sábios, e ele fala no versículo 9, eu gostaria que eles tivessem entendimento espiritual, que eles tivessem entendimento espiritual. Irmãos, olha como isso é importante. A gente está vivendo num mundo onde tudo parece que tem a ver com dinheiro, casa, carro, trabalho, tudo tem a ver com corpo, tudo tem a ver com aquilo que é físico, que é palpável, tudo tem a ver com o homem, ou com as coisas da vida, e muitas pessoas vivem tão soterradas dessas coisas da vida, que não entendem, irmãos, que o material não é aquilo que permanece, que o material não é aquilo que predomina, que o material não é aquilo que se sobressai no final das contas. Nós não entendemos, irmãos, aquilo que se passa além dos nossos olhos, daquilo que nossos olhos podem ver, mas o próprio Paulo vai dizer, a nossa luta, a batalha que nós travamos, ela não tem a ver com o homem, ela não tem a ver com as coisas materiais, nós estamos vivendo aqui, mas a realidade espiritual, ela existe por trás de tudo, e nos é necessário, irmãos, entender que aquilo que os homens fazem, expressa uma realidade espiritual por trás daquilo, revela uma influência de Deus, ou revela uma influência maligna, aquilo revela uma boa obra, ou aquilo revela uma obra do mal a nosso favor. De alguma forma, irmãos, é necessário entender que existe uma realidade espiritual por trás de todas as coisas, e que se nós entendêssemos isso, nós oraríamos mais, nós jejuaríamos mais, nós iríamos mais ao contato das pessoas para a comunhão. Quando eu entendesse que nem tudo tem a ver com o homem, mas que no final das contas, irmãos, existe uma batalha espiritual sendo travada, e que eu preciso levá-la em conta. Se eu entendesse, irmãos, a realidade espiritual do homem, eu julgaria menos o homem. Se eu entendesse a realidade espiritual desse mundo, eu esperaria menos do mundo. Se eu entendesse, irmãos, a influência que uma pessoa sem Deus recebe, eu deixaria de esperar que ela fosse uma praticante integral das boas obras. Eu passaria a entender que aquilo que ela faz reflete a influência espiritual que ela tem. Eu quero dizer, irmãos, que quando nós temos um entendimento da realidade espiritual, nós vamos entender que não tem tanto a ver com aquilo que o homem faz, mas com a influência que ela recebe. Nós deixaríamos de lutar com os homens e passaríamos a lutar as batalhas espirituais antes disso. Eu deixaria de ver aquele meu vizinho que me enche a paciência como meu inimigo, eu passaria a orar por ele, porque ele precisa de Deus, porque ele pode estar sofrendo alguma opressão, ou pode ser que a maldade dele o influencia. Eu poderia, irmãos, tomar outras medidas, entendendo que o material não é a única coisa que existe. Paulo, quando ora pelos colossenses, ele diz, Deus, dê a eles conhecimento da tua vontade, dê para eles sabedoria, abra os olhos deles, para que eles vejam a realidade espiritual. Meus irmãos, vocês precisam disso. Eu não ignoro que todos aqui precisam disso. Eu não ignoro o fato, irmãos, de que eu preciso disso. Precisamos conhecer a vontade de Deus. Precisamos conhecer
a vontade de Deus, para que possamos colocá-la em prática em sabedoria, e para que nós possamos também ter esse discernimento espiritual, para que não sejamos homens que lutam contra aquilo que é material, mas que nós possamos entender que existe Deus, que existem os anjos, mas que existe também o diabo, que existem os demônios, e que existe uma batalha espiritual sendo travada pela alma das pessoas, e que muito, ou tudo que o homem faz, tem a ver com a influência que ele recebe, e ao Senhor que ele serve. Sabe de uma coisa, irmãos? Quando nós temos essas coisas, quando nós temos o entendimento espiritual, quando nós temos a sabedoria, e quando nós conhecemos a vontade de Deus, algumas coisas acontecem. Vamos ler versículo 9 mais uma vez, e veja o que Paulo diz: por essa razão também nós, desde que ouvimos a respeito da fé que tem, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da vontade do Pai, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Veja agora as finalidades, irmãos. A fim, veja, Paulo agora mostra a finalidade do conhecimento, da sabedoria e do entendimento espiritual. A finalidade é que possam viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Paulo aqui, irmãos, ele tem uma preocupação clara. A preocupação que ele tem é: os homens precisam de conhecimento da vontade de Deus, de sabedoria e entendimento espiritual, para que esse conhecimento, essa sabedoria e entendimento possam levar o homem a uma vida digna, a uma vida digna do Senhor, a uma vida digna do Senhor, que é vivida para o seu inteiro agrado. Meus irmãos, vida digna do Senhor tem a ver com coerência, tem a ver com compatibilidade, tem a ver com viver a vida que Deus pretende. Alguém que quer viver de maneira digna, irmãos, precisa se enquadrar no padrão de Deus. E Paulo diz: eu tenho orado para que vocês tenham conhecimento da vontade, sabedoria e entendimento espiritual, para que vocês sejam capazes de viver uma vida coerente com Deus, não buscando aquilo que te agrada, não buscando aquilo que te satisfaz, não buscando aquilo que é do seu interesse, não buscando aquilo que lhe apetece, não, nada disso, mas uma vida coerente, uma vida que faz aquilo que é do total agrado de Deus, uma vida que não é centrada em nós mesmos, mas uma vida que centra Deus, para que Ele seja agradado. Meus irmãos, se nós queremos viver uma vida digna do Deus a quem servimos, nós precisamos conhecer a vontade do Senhor, precisamos de sabedoria, precisamos de entendimento espiritual, e eu falo isso do fundo do coração, irmãos. Existe um padrão estabelecido por Deus, que nós precisamos cumprir. Existe um formato de pessoa digna, e nós precisamos nos enquadrar nesse formato. Ser discípulo de Deus significa que Deus tem um padrão definido, e nós precisamos nos enquadrar nesse padrão. Mas aí você fala: pastor, eu quando vou na Batista, lá tem um padrão. Quando eu vou na Assembleia, o padrão é outro. Quando eu vou na congregação, o padrão é outro ainda. E cada igreja que eu vou tem um padrão diferente. Mas qual que é o padrão que Deus quer então, pastor? Porque eu já não sei, agora eu já estou confuso. O senhor falou que Deus tem um padrão, quem é que cria esse padrão? Eu poderia dizer para vocês, irmãos, que o padrão coerente, que envolve a dignidade do homem, é o padrão que o próprio Paulo diz: uma vida de maneira digna, que é vivida para o inteiro agrado de Deus. Eu entendo, irmãos, que uma pessoa que vive de maneira digna é uma pessoa que vive o tempo todo querendo agradar Deus naquilo que faz. E sabe, irmãos, faça um convite. O convite de João Batista, por exemplo. O convite do diminua eu e que cresça ele. O convite do deixe eu morrer para que ele reine em mim.
Aquele convite, irmãos, do colocar Deus no centro das coisas, para que nós não sejamos aquele centro inconstante da vida. Paulo fala, a dignidade reside em fazer aquilo que é do agrado de Deus. Quando nós fazemos aquilo que Ele espera, quando nós fazemos aquilo que lhe agrada. Irmãos, o mundo seria muito melhor, não seria muito melhor? Se quando nós trocássemos aquilo que nos agrada por aquilo que agrada a Deus. Talvez, irmãos, nós teríamos posturas diferentes em relação à família, em relação às pessoas ao nosso redor. Talvez nós teríamos outras posturas. Quando nós passássemos a pensar, o que Deus prefere? O que Deus gostaria que fizesse? O que Deus pretende? Nessa noite, irmãos, eu quero convidá-los a uma forma de vida digna. E não existe dignidade no homem que faz aquilo que lhe agrada. Existe dignidade naquele que faz o que agrada a Deus. E eu digo a vocês, irmãos, busquem aquilo que agrada a Deus. Busquem aquilo que agrada a Deus antes daquilo que lhe agrada. E dessa forma, nossa vida seria mais coerente da maneira como Deus pretende. Eu entendo que nós precisamos, irmãos, desse movimento de oração. Precisamos desse movimento de orarmos uns pelos outros, para que algumas coisas específicas aconteçam. Eu gostaria que nós orássemos uns pelos outros para que conhecêssemos a vontade de Deus, para que tivéssemos sabedoria, para que tivéssemos entendimento espiritual, para que tudo isso se revertesse em uma vida digna. Nós vamos orar ao Senhor, irmãos, pedindo que Deus nos abra o entendimento, que Deus nos ensine como viver em dignidade, que Deus nos mostre que a dignidade reside em fazer aquilo que lhe agrada e não aquilo que me agrada. Pai amado, eu peço, Deus, que o Senhor plante essa mensagem em nosso coração. Não permita, Deus, que ela seja roubada de alguma forma, mas dá-nos, Pai, a condição de absorver aquilo que o Senhor pretende. Eu entendo, Deus, que a mensagem ela é importante para a nossa vida, que a mensagem é aquilo que vai lapidando o nosso caráter, a nossa vida, o nosso procedimento. E eu entendo, Deus, que o Senhor tem algo sempre a realizar em nós e através de nós, e assim eu te peço, Deus, transforma o nosso caráter por meio do conhecimento, da sabedoria e do discernimento espiritual. Reverte, Pai, tudo isso em uma vida digna, que se adequa ao padrão que o Senhor tem para nós. Eu te peço isso, em nome de Jesus. Irmãos, haveriam alguns outros princípios, mas eu vou me permitir ficar em um deles apenas. Mas dizendo que existe uma necessidade muito grande, irmãos, uma necessidade muito grande de que o assunto dignidade retorne à nossa mente. E quando nós falamos de dignidade, eu tenho falado isso e já disse essa noite, dignidade tem a ver com coerência. Quando eu digo que alguém vive de forma digna, estou dizendo que alguém vive de forma coerente. E eu sei que quando nós falamos de coerência, surge logo aquele conflito. Quem define o que é coerente? Quem define que linguajar é coerente, que roupa é coerente, que hábito é coerente, que amizades são coerentes, que relacionamentos são coerentes? Quem define tudo isso, irmãos? Quem define? A pergunta é, quem define? A gente vai na igreja, um pastor fala que tal coisa é coerente, o ancião da outra igreja fala que tal coisa é coerente, o padre fala que tal coisa é coerente, o bispo fala que tal coisa é coerente, cada um fala o que é coerente. Mas eu queria deixar com vocês o princípio que norteia a coerência. Respondam sempre, irmãos, isso agrada a Deus? Isso agrada a Deus? Isso lhe agrada em caráter parcial? Ou isso lhe agrada totalmente?
Eu entendo que o papel da igreja não está em dizer o que as pessoas devem ou não devem fazer. Mas eu entendo, irmãos, que é papel da igreja dizer: aprendam a julgar tudo. E no momento da adversidade, saber escolher aquilo que agrada a Deus e não aquilo que lhe agrada. Eu entendo, irmãos, que o cristão não tem sido conhecido pela coerência. Infelizmente, o cristão não tem sido conhecido pela coerência daquilo que fala, daquilo que vive, da maneira como procede. Que saia daqui um povo coerente. Que saia daqui, irmãos, um povo coerente. Um povo que vive de forma compatível com os ideais que professa. E que as pessoas possam ver na nossa postura um povo que constantemente tenta responder a seguinte pergunta: isso agrada a Deus mesmo? Será que agrada a Deus mesmo? E pensem, irmãos, se as posturas que nós tomamos diariamente se enquadrassem nessa pergunta: agrada a Deus? Eu creio que muitas das coisas que nós faríamos, elas seriam diferentes. Eu creio que nós seríamos mais equilibrados. Eu creio que nós seríamos pessoas que colaboram mais com a vida das pessoas. Eu creio que nós brigaríamos menos. Eu creio que nós nos frustraríamos menos. Eu creio que nós esperaríamos menos das pessoas. Eu creio, irmãos, que a nossa vida ela seria mais relevante. Porque aquilo que agrada a Deus sempre é aquilo que colabora com o crescimento das pessoas. É sempre aquilo que colabora com o desenvolvimento delas. O que agrada a Deus, irmãos, sempre produz um bom fruto. Porque no final das contas, aquilo que me agrada, normalmente só satisfaz uma necessidade egoísta de fazer justiça. Justiça quando eu sou ofendido. Justiça quando eu sou atacado. Justiça quando eu não sou satisfeito. Justiça quando algo me fere. E quando eu faço aquilo que me agrada, normalmente eu só satisfaço aquela necessidade egoísta de me justificar. Mas quando eu penso, a postura que vou tomar, ela agrada a Deus ou não, o eu deixa de existir. Deus toma o centro. Algo bom sempre vai ser produzido nisso. Irmãos, coerência é algo para nós nessa noite, porque isso é a dignidade. Eu quero, irmãos, agradecer a presença de todos. Vocês certamente têm outras coisas a fazer, teriam outras coisas a fazer, mas escolheram estar na casa de Deus para adorá-lo, para ouvir a mensagem de Deus. E eu creio que Deus nos leva dessa noite para a nossa casa com esse ideal. Paulo fez essa oração pelos colossenses. E certamente, irmãos, é uma oração que nós também precisamos. Eu preciso conhecer a vontade de Deus e você também. Precisamos da sabedoria no momento das escolhas. E precisamos ver o espiritual por trás do material. E nós precisamos ver tudo isso revertendo na forma de dignidade. A minha oração é que você viva de forma digna, para que a nossa dignidade produza bons frutos lá fora, que os homens possam ver Deus. Eu espero, irmãos, que essa seja uma semana abençoada, uma semana digna, uma semana compatível, coerente, que você responda em cada circunstância a seguinte pergunta: isso agrada a Deus ou isso apenas me agrada? Tenha coragem de fazer aquilo que agrada a Deus, e Ele certamente vai abençoar a sua vida. Que a paz de Deus, irmãos, acompanhe todos vocês, que essa seja uma semana de conquistas, e que Deus possa produzir em nossa vida aquilo que está além do nosso alcance. Que Deus abençoe.